Você já imaginou como seria viver no mesmo planeta que os dinossauros? Pois é, há cerca de 66 milhões de anos, a Terra era habitada por criaturas gigantescas e monstruosas que dominavam tudo por aqui. Os famosos dinossauros estavam por toda parte. Mas, de repente, algo catastrófico aconteceu e praticamente toda a vida na Terra foi dizimada. Um meteoro, inundações, erupções vulcânicas, alguma coisa aconteceu que mudou tudo. E ainda bem, né? Porque, sinceramente, já pensou dividir o seu quintal com um Tiranossauro Rex? Eu passo. Hoje vamos descobrir exatamente o que aconteceu com os dinossauros, como eles desapareceram, quais são as teorias mais aceitas e o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então, se acomoda aí, já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e bora aprender de um jeito leve e divertido. Vamos voltar no tempo. Acredita-se que os dinossauros surgiram na Terra há aproximadamente 231 milhões de anos. Eles reinaram absolutos por cerca de 165 milhões de anos, em um período conhecido como Era Mesozoica, que é dividida em 3 grandes períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. No começo, os dinossauros viviam em um único continente chamado Pangeia. Sim, naquela época a Terra não era dividida em vários continentes como hoje, era tudo uma coisa só. E os dinossauros estavam espalhados por todos os cantos dessa gigantesca massa de terra. Existiam dinossauros carnívoros, herbívoros, aquáticos, voadores, gigantes e até alguns menores. Aos poucos, eles foram se diversificando e se adaptando aos ambientes. Por exemplo, o Tiranossauro Rex, que é um dos mais conhecidos hoje, só surgiu milhões de anos depois do início da Era dos Dinossauros. Antes dele, quem mandava no pedaço era o Alossauro, junto com o Estegossauro e o Diplodoco. No período Cretáceo, que aconteceu entre 145 e 66 milhões de anos atrás, os dinossauros estavam no auge. É justamente desse período que vem a maioria dos fósseis que conhecemos hoje. E também é nesse período que tudo mudou. A queda do asteroide. Por muito tempo, a principal teoria para explicar o fim dos dinossauros foi a queda de um asteroide. Esse asteroide tinha cerca de 15 quilômetros de diâmetro e atingiu a Terra a uma velocidade de aproximadamente 72 mil quilômetros por hora. O impacto gerado por essa bola de fogo foi equivalente a mais de 10 milhões de bombas atômicas, como a de Hiroshima. Para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima matou cerca de 140 mil pessoas. Agora, imagine o poder de 10 milhões dessas bombas, explodindo ao mesmo tempo. Não é pouca coisa, não. O local de impacto foi a atual península de Yucatán, no México, mais precisamente no Golfo do México. A cratera criada tem cerca de 200 quilômetros de diâmetro e ficou conhecida como Cratera de Chicxulub. Essa cratera é considerada uma das maiores provas do que realmente aconteceu com os dinossauros. Mas o problema não foi só o impacto. O asteroide caiu em uma região de águas rasas, que ainda por cima possuía grandes reservas de petróleo. A explosão não só lançou poeira e rochas para todo lado, como também queimou o petróleo, liberando grandes quantidades de enxofre na atmosfera. Esse enxofre, junto com a poeira e a fuligem, formou uma nuvem tão densa que bloqueou a entrada de luz solar na Terra. Isso fez com que a temperatura global caísse drasticamente. O planeta ficou escuro, gelado e sem luz solar por meses ou até anos. Com isso, as plantas morreram. E os dinossauros herbívoros, que dependiam dessas plantas para sobreviver, também começaram a morrer. Sem os herbívoros, os dinossauros carnívoros ficaram sem alimento. A cadeia alimentar inteira entrou em colapso. Aos poucos, todos foram desaparecendo. Outras teorias. Mas será que foi só isso?
Nem todo mundo concorda que o asteroide sozinho causou tudo isso. Algumas teorias apontam que a Terra já estava enfrentando sérios problemas ambientais antes do impacto. Uma das teorias mais discutidas fala sobre erupções vulcânicas gigantescas que estavam acontecendo com frequência naquela época, especialmente na região que hoje é a Índia. Essas erupções constantes teriam liberado grandes quantidades de gases tóxicos, como dióxido de enxofre e dióxido de carbono, causando chuvas ácidas e um aquecimento descontrolado do planeta. Isso teria matado muitas espécies vegetais e animais, desestabilizando todo o ecossistema. Quando o asteroide caiu, ele teria apenas dado o golpe final em uma Terra que já estava debilitada. Uma teoria conhecida como morte dupla, vulcões e asteroide juntos como uma dupla imbatível na destruição. Outra teoria, bem menos popular, mas ainda estudada, fala sobre problemas de reprodução entre os dinossauros. Um cientista sugeriu que mudanças climáticas alteraram a proporção entre dinossauros machos e fêmeas, o que dificultou a reprodução e levou à extinção natural da espécie. Os fósseis. Mas será que os dinossauros realmente existiram? A resposta é sim. Existem inúmeras provas físicas da existência deles, principalmente os fósseis. Fósseis são restos petrificados de seres vivos que viveram há milhões de anos. Por meio desses fósseis, cientistas conseguem estudar o formato do corpo, o tipo de alimentação e até doenças que esses animais tinham. Um dos fósseis mais impressionantes já encontrados foi o de um Tiranossauro Rex quase completo, com mais de 90% do corpo preservado. Outro exemplo incrível é o de um dinossauro encontrado no Canadá, que estava praticamente intacto, com pele, escamas e tudo mais, como se tivesse sido mumificado naturalmente. Essas descobertas ajudam a ciência a reconstruir a história da vida na Terra e entender como funcionavam os ecossistemas daquela época. Ciência e religião. Agora, um ponto importante. A existência dos dinossauros não é mencionada diretamente na Bíblia, o que leva algumas pessoas a não acreditarem neles. Mas é bom lembrar que o termo dinossauro só foi inventado em 1842, muito depois da redação da maioria dos textos bíblicos. Ou seja, não dá para esperar que a palavra apareça na Bíblia. Algumas passagens falam de criaturas grandes e misteriosas que alguns interpretam como possíveis dinossauros, mas isso é assunto para outro debate. Aqui, estamos focando nos dados científicos e nas evidências que a ciência conseguiu reunir até hoje. No fim das contas, o que tudo indica é que a extinção dos dinossauros foi causada por uma série de fatores: o impacto do asteroide, as condições climáticas, as erupções vulcânicas e o colapso da cadeia alimentar. Um verdadeiro efeito dominó que mudou para sempre a história do nosso planeta. E aí, você imaginava que a história dos dinossauros era tão complexa assim? Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e escreva nos comentários se você acredita em outra teoria. Aproveita e diz também se gostaria de viver na época dos dinossauros ou se prefere o bom e velho presente com Netflix e Delivery. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.